Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos Então, aqui no nosso encontro. Fala oi, todo mundo. Oi, oi, para a gente fazer um auê. Abre todo mundo o microfone. Escreve no chat. Oi, 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 Mano. boa noite. Vamos fazer uma ola. Oi, Olá. oi, 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 Tem tantas pessoas oi. reunidas. Muito bem. Então, agora já está gravando e eu vou começar a falar um pouquinho aqui, certo? E enquanto eu estiver falando, vocês cancelam o microfone aí, tá certo? E aí, quando alguém quiser falar, abre o microfone e pede a palavra também, ok? E aí vai chegar mais gente aqui, a gente já vai conversando. Então, assim, para me apresentar, meu nome é Andréa Paula, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, trabalho com esses cursos, com essas temáticas dos direitos humanos, diversidades, gênero, sexualidades, relações étnico-raciais há mais de uma década. Antes de dar aula na UFABC, eu era professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E ali que eu comecei a ser coordenadora desse primeiro curso. Então é importante a gente contar essa história, né? Porque muita gente fala, nossa, que curso é esse? Nunca vi isso, né? Mas são cursos que existem há mais de uma década. Começaram em 2008 e eles aconteceram em todo o Brasil. Foi uma política pública conquistada, né, pelas pessoas dos movimentos de mulheres, dos movimentos negro, movimento indígena. Então, as pessoas que trabalham com diversidade de todo tipo, né, os grupos LGBT, todas essas pessoas lutaram por muitas décadas, muitas pessoas até que já faleceram, sabe? Pessoas antes de nós lutaram para ter formações sobre esses temas, para os professores e professoras da educação básica e para todas as pessoas da comunidade. Então é importante a gente dizer que foram muitos anos de luta, muitos anos até você ter um governo federal com todos os problemas que tinha, que generalizou essa política para o Brasil. E aí várias universidades ministraram esses cursos, certo? E milhares de pessoas se formaram nesses cursos. Para vocês terem uma ideia, lá no Paraná, onde eu trabalhei, que uma parte da minha família é de lá, a gente deu esse curso em 20 municípios. Foram 1.500 vagas só no Paraná. E aí, assim, muita gente em São Paulo fala, ué, mas como em São Paulo tanta gente ainda não conhece? Porque esse curso só chegou em São Paulo em 2015, entenderam? Porque enquanto acontecia no Brasil todo, em São Paulo não aconteceu nesses anos, entre 2008 e 2015, porque as prefeituras não eram alinhadas com o governo federal e elas poderiam fazer o curso se elas quisessem, mas elas se recusavam a fazer, porque esses temas que a gente trabalha são temas polêmicos, que têm a ver com preconceitos, né? Que tem a ver com muitos conflitos que as pessoas querem, preferem se omitir ou não ver. Então, quando foi em 2015 que a gente conseguiu levar para São Paulo, nós abrimos 500 vagas do curso Gênero e Diversidade na Escola e 500 vagas do curso em Educação em Direitos Humanos. Né? Então, só a UFABC ofertou 1.000 vagas. E junto com a nossa universidade, tinha a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a UFSCar. Então, foi a primeira vez que em São Paulo e região metropolitana teve, assim, 3.000 vagas de cursos nessas áreas de formação. Tá certo, gente? Só para vocês conhecerem essa história. E aí a gente fala, nossa, 3.000 vagas, 3 universidades dando os cursos, que legal. Mas só para vocês terem uma ideia, parece que na rede municipal de São Paulo, que foi a nossa parceira, existem mais de 60.000 pessoas, só na rede municipal, né? Então, 3.000 vagas para 60.000 pessoas ainda é pouco, não é verdade? Por isso que a gente chegou nessa edição do curso agora, nesse formato totalmente online, né, por causa do contexto da pandemia, e nós estamos com mais de 1.400 pessoas inscritas no curso. E aí muita gente fala, nossa, bastante gente, mas quando a gente ofertou o curso em 2015, manifestaram interesse pelo curso 3.500 pessoas, para vocês terem uma ideia. E depois, na hora de entregar os documentos, que tinha toda uma burocracia, tinha que levar no polo, né, dos céus.
e tudo mais, esse número caiu para 700 pessoas, certo? Então, só para dizer que a demanda é enorme, as pessoas precisam se formar sobre esses temas, né, que estão no dia a dia de professores e professoras de qualquer área de atuação. Os temas que a gente trabalha dos direitos humanos, diversidade, gênero, eles dizem respeito a todas as pessoas que trabalham na escola, certo? E todas as pessoas da comunidade. Não é assim uma área, isso é tema do professor, da professora de biologia, ou de arte, ou de história. Não, porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com formação integral das pessoas. Então, tudo o que a gente fala tem a ver com esse desenvolvimento humano, nas várias etapas da vida das crianças e dos adolescentes. Tá certo, gente? Então, estou fazendo essa explicação para dizer por que o nosso curso é tão procurado. E agora, no contexto da pandemia, todos os temas que a gente aborda, que tratam de desigualdades, né, de injustiças, de preconceitos, eles ganham relevância porque essas desigualdades se aprofundam. E a gente tem muitos problemas para resolver agora e mais ainda depois, quando voltar no presencial, né? Esses temas, eles vão ter outros tipos de problema trazidos pelo contexto da pandemia. Então, por isso, a gente colocou à disposição todo o conteúdo do curso. Vocês viram que lá tem vários e-books para vocês baixarem, né? Com trabalhos feitos por pessoas que participaram do nosso curso. Trabalhos diários escritos, como a gente está pedindo para vocês fazerem nas atividades, e também histórias de vida contadas em vídeo. A gente trabalha com essa metodologia, né, da história oral, da história digital, da história audiovisual, uma história pública e comunitária. Então, aqui no nosso curso não tem exercício de múltipla escolha, sabe? Aquela EAD mais tradicional. Não tem tarefas assim do tipo, repita o que tal autor disse. Não, os textos dos autores estão lá, né, das autoras, estão lá disponibilizados para vocês lerem e estudarem por toda a vida, né? Porque ali tem material para muito mais que 200 horas de curso. E são coisas que a gente vai ter que estudar e sempre buscar materiais, etc. Mas o objetivo é que vocês peguem esses estudos para relacionar com a vida de vocês, né? Com as nossas vidas. Quem somos nós? Né? Quem fomos, quem somos, quem seremos, quais as experiências que nós temos acumuladas relacionadas aos temas, porque nós temos muitas experiências, seja como estudante, seja como educadora, trabalhadora da educação, membro da comunidade, né? E também nós temos os nossos projetos, né? Vocês viram que tem uma parte lá dos e-books, que é a sistematização dos projetos feitos na escola, na comunidade. Então, muitas vezes a gente desenvolve tantos projetos maravilhosos para enfrentar esses problemas, mas a gente nunca tem tempo para registrar o que a gente fez, sabe? Para organizar. E a gente precisa fazer essa produção de conhecimento, né? Deixar registrado se já foi feito, registrar o que a gente gostaria de fazer, né? Ter as nossas ideias no papel, para que um dia a gente possa executá-las de alguma forma e convidar outras pessoas para participar com a gente disso. Então, a gente tem lá 2 e-books, que são projetos na educação básica 1 e 2, né? Que tem projetos nesses temas: direitos humanos e diversidades culturais, gênero, sexualidades, relações étnico-raciais. Então, se vocês falar, mas como que eu sistematizo meu projeto? Você vai lá, né, desde o eixo 1 até o eixo 4, tem um exemplo lá com os itens que tem que ter no projeto, e assim vocês podem também colocar isso nos diários de vocês, tá certo? Então, nesse primeiro momento, era essa geral que eu queria dar, porque eu sei que tem muita gente entrando no curso, né? Na semana passada, quando a gente fez esse encontro ao vivo, na quarta-feira tinha 600 pessoas inscritas, e agora a gente tem 1.400, então muita gente está chegando agora. Acho que a Suzana chegou aí também, né, Suzana? Se você quiser falar, dá oi. Isso. Tudo bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, Andréia? Sim, vou cortar meu microfone aqui. Não, pode deixar. É só... Obrigada, Ellen.
Então, eu estava aqui conversando já com o pessoal um pouco no chat, respondendo algumas coisas. Temos pessoas que fizeram já o curso e que são muito bem-vindas, né? Novamente aqui. E terem feito o curso mostra que tem alguma relevância também, então, bem bacana. E outra coisa que é bem bacana que apareceu aqui é essa ideia de que as experiências das outras pessoas são significantes para a gente também, né? E é um pouco o mote, né, do curso. A gente quer ouvir e ler as experiências de vocês para que a gente consiga enfim, estabelecer elos mesmo, né? E eu acho que isso que passa a ser bastante importante para a gente aqui. Como a professora Andréia estava falando, né? Mais do que as teorias, mais do que reflexões descoladas da realidade, descoladas da prática da gente, pensar esse conhecimento a partir dessas práticas, a partir dessa experiência, dos conhecimentos que temos, né? E ver o quanto as outras pessoas também podem compartilhar dessas coisas. Quando a gente abre, né, a caixa das nossas histórias, a gente passa a compartilhar esses sentimentos e ver que as outras pessoas também se reconhecem nessas histórias. Então, nos vídeos lá, a gente tem várias histórias que não são histórias das outras pessoas, elas são daquelas pessoas, mas são um pouco nossas também. A gente consegue se reconhecer naquilo, né? Seja em partes boas, em partes ruins, em partes engraçadas, né? Então, assim, a gente vem aqui sempre falando para vocês e estimulando vocês a contarem essas histórias, né? Contarem sobre o ponto de vista pessoal, falarem a partir da experiência e da vivência de vocês. Vocês podem, né, refletir a partir disso, teoricamente, mas a gente quer aqui que essa experiência de vida seja compartilhada com mais gente, né? E eu não estou conseguindo ver se a gente tem, se a Marcela está por aqui, mas, enfim, a gente tentar compartilhar essas coisas, né? A Camila está falando, né? Tem uma amiga que está solicitando acesso. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tive dificuldade para acessar hoje. Não sei se a internet está muito carregada, se o que aconteceu, né? Mas eu estava desde de umas 10 para as 8 tentando acessar e não conseguia. Na verdade, eu fechei e abri de novo. Então, tenta dar essa dica para ela, Camila. Então, Su, eu não sei o que está acontecendo, porque a Marcela está tentando entrar e ela não consegue, sabe? E aí eu não sei, aqui não aparece coisas, não aparece como na semana passada, sabe? Permitir para eu colocar, não sei por quê, talvez a internet esteja meio encrencada mesmo. Porque eu estava tentando e ficou no tempo, assim, daí eu desliguei, fechei e voltei. Daí deu certo. E estava acessando por esse link aí que a Tatiana colocou no chat. Então, se alguém quiser, talvez possa ajudar, né? Às vezes mandar pelo celular, se é amigo, né? E a pessoa tenta de um outro jeito. Não sei muito como. O meu entrou em algum momento. Sim. Mas diga, pode ir falando que se eu conseguir achar aqui algum jeito de ir liberando, tá? Então, vamos, você começa falando, aí eu vejo aqui, a Marcela não está conseguindo entrar, mas como que eu posso ajudar? Então, pessoal, daí a professora Andréia estava falando dessas experiências, falou um pouco da história do curso, né? Que começou há muito tempo, enfim, e a gente queria só um pouco mesmo compartilhar com vocês essa ideia, né, de que cada uma das nossos encontros aqui vai ter meio que um tema, né? E hoje, talvez, a gente pudesse conversar um pouco sobre um dos que é os primeiros temas do curso, que é a diversidade cultural.
a gente tem tão claro assim que o Brasil é um país da diversidade cultural, formado por diversas, não mais do que etnias e diversidades raciais, mas por diversas regionalidades, por diversos sotaques, por diferentes formas, né, de culinária, de dança, enfim. A gente sabe disso, né? O nosso país é repleto dessa diversidade cultural. Mas muitas vezes essa diversidade cultural é uma diferença que é assimétrica, né? É colocada como uma forma também de preconceito, né? E muitas vezes, então, dentro da nossa sociedade, a gente acaba fazendo com que alguns grupos e com que essa diversidade seja vista como algo negativo. Então, exemplos fáceis da gente lembrar aqui do cotidiano relacionado aos migrantes, né? Então, São Paulo, que é o estado fora do Nordeste com mais nordestinos, né? Do estado do Brasil todo, ainda tem pessoas, né? Muitas vezes que fazem falas ou se referem, né, aos nordestinos de uma forma pejorativa, sem levar em conta toda a história de contribuições, de força de trabalho, enfim, que essa população deu a esse estado, né? Então, assim, desde isso, né, regionalismos que fazem com que a gente veja o outro como diferente e assimetricamente colocado, né, com relações de poder, como mesmo coisas cotidianas que acontecem nas nossas famílias, né? Da gente encontrar com as diferenças de formas de receita, de formas de convívio, de expressões, né? Então, quem vive na capital, muitas vezes, quando se comunica com pessoas do interior, vão colocando essas diferenças, né? De sotaques, e muitas vezes essas diferenças são hierarquizadoras. Então, tem alguém com o microfone ligado e eu vou pedir para desligar. Mas essas questões são importantes para a gente pensar, né? De como que a diversidade cultural, muitas vezes essa diferença que é produto da cultura que todos nós estamos envolvidos, né? Somos herdeiros, mas ao mesmo tempo somos produtores dessa cultura, mas como muitas vezes a gente escalona, né? Muitas vezes a gente hierarquiza essas culturas. E isso tem que ser pensado, pensamos nós aqui, de uma forma muito diferente. Porque a diferença é o que constitui a nossa identidade. A gente não consegue saber quem a gente é sem que o diferente nos diga, né? Quem nós somos. Então, a gente também constitui nossa identidade pela alteridade, né? Pela diferença constituída entre nós. Então, o significado que damos à diferença, ele deve ser modificado. E nessa ideia da diversidade cultural, né, temos que ver a diversidade cultural como uma riqueza, no sentido da composição dessas muitas diferenças que o Brasil e que nós, enquanto sociedade, temos, né, não só regionalmente, mas mesmo dentro de pequenos grupos, né? Então, a gente pode pensar essas questões, né, da diversidade cultural, pensar o que é essa cultura, né, a cultura como manifestação de tudo, né, de todas as nossas relações, de tudo que a humanidade produz, né, mas ao mesmo tempo, né, a essa cultura como algo bastante dinâmico, que faz com que a gente se relacione, ganhe, né, ou receba informações, mas produza informações. Então, não vê-la de modo estático, né, na história, e não vê-la de modo com que a gente não consiga influenciá-la, que a gente não consiga mudá-la, né? Porque se a gente não tiver essa percepção, né, de que somos formados, mas somos formadores da cultura, muitas vezes a gente tem uma posição também de então não adianta eu fazer nada,
né? Eu vou ficar como eu tô porque nada vai mudar, né? Tudo muda quando a gente começa a mudar as nossas relações, né? E a gente tem tanto histórias, né, para contar das relações que foram estabelecidas de forma assimétrica e que nos colocaram em condição de menor, né, poder dentro de uma situação, né, de subordinação dentro dessa relação estabelecida, e temos também histórias, né, de como nos colocando no mundo acabamos superando essas assimetrias, né, essas subalternizações. Então, nesse módulo agora, né, nessa discussão, a gente gostaria muito de ouvir as histórias de vocês sobre diversidade cultural, sobre as questões aí da cultura, né, relacionadas às questões que nos colocam no mundo, né? Como a gente vai se relacionar com as pessoas, como a gente vai modificar também o mundo que a gente vive, né? E daí eu queria iniciar uma roda aqui. Andréia, Marcela já chegou ou não? Acho que ainda não. Já chegou. Cheguei. Marcela já chegou. Linda. Aí, Boa noite, obrigada, gente. Deu Então, trabalho. Hoje foi mais dificinho. Mas, então eu queria fazer assim, ó. A dinâmica que a gente inventou para cá, para hoje, é a gente contar pequenas histórias aqui, e por isso que eu estava esperando a Marcela, porque eu vou contar uma historiazinha pequena, daí a Marcela vai contar uma historiazinha pequena, enquanto isso vocês vão pensando em historiazinhas que tenham a ver aí com a diversidade cultural e que a gente possa, enfim, contar aqui, né? Eu vou contar uma história de um evento que aconteceu na minha vida, que eu estava na sala dos professores de uma universidade, né, quando surgiu o assunto, né, de uma universidade paulista, né, paulistana, e a gente estava conversando e surgiu o assunto da coisa dos migrantes nordestinos, né, e parte da minha família é nordestina, eu tenho sobrinhos nordestinos, eu tenho meu afilhado, enfim, pessoas muito queridas, né? Eu não nasci no Nordeste, nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, mas tenho pessoas que são muito amadas minhas, que nasceram no Nordeste. E daí começou um assunto, e daí, de repente, um professor, homem, já mais velho um pouco, branco, virou para mim e falou assim: então, porque esse povo vem para cá, tinha todo mundo que ir de volta para o lugar onde eles vieram. Daí eu olhei e falei assim: mas como assim? Como esse povo, né? E daí ele falou assim: esse povo nordestino, esses pobres, não sei o quê. Eu falei assim: poxa, mas na minha família tem muitos nordestinos, né? E eles não têm esse perfil que você está dizendo, não, e a gente tem que construir novos significados para isso, né? Intervir, bate-boca com ele. E muito me admirou aquela situação de numa sala de uma universidade, né? Onde a gente pensa que talvez não tenham tantos preconceitos assim, tá aquela fala tão rançosa, né? E aquele professor, quando eu me coloquei, me assustou mais ainda a reação dele, que ele não entendia o que eu falava, não conseguia compreender, né? E eu fui ficando com tanta raiva daquilo, porque quando ele estava falando aquelas ofensas, ele estava fazendo aquelas ofensas para mim, para as pessoas que eu amo, né? E daí a gente acabou discutindo, né? E eu saí, ele saiu para o outro lado. Tempos depois, eu voltei a dar aula com ele numa outra sala dos professores, e ele veio falar comigo, né? Muito tempo depois, falou assim: você é aquela menina, eu era menina ainda, né? Que bateu boca comigo por causa disso, daquilo. Eu falei: fui eu mesmo, né? Daí ele falou assim: acho que você tem um pouco de razão. Ele não me deu total razão,
mas ele começou a pensar no assunto. E daí, nessa provocação que eu fiz para vocês, né, de como a gente intervindo e às vezes a gente consegue mudar um pouquinho, pensei nesse caso para compartilhar com vocês, né, o como a gente às vezes muda um pouquinho. Enfim. Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês e queria chamar a Marcela. Fala, Marcela. Olá, boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão aí, vivendo essa quarentena? Bom, a minha história é uma história, né, como eu falei primeiro, sobre a minha filha, né, acho que eu falei da última vez que a gente conversou, ela tem a ver com a nossa história, né, a minha história dela. Quando ela tinha 4 anos, ela chegou em casa dizendo para mim assim: mãe, eu quero alisar o cabelo. Ela tem um cabelo cacheado, né? E ela não é uma mulher branca, né? Então, a gente começou a pensar um pouco, né? O que está acontecendo nessa escola, né? E aí, todo dia chegava: eu quero alisar o cabelo, eu quero alisar o cabelo. E a gente foi problematizando. Ah, mãe, eu quero pintar o desenho. Ah, esse desenho tem que ser com o lápis cor da pele. Aí eu disse: mas qual é a cor da pele, né? E aí a gente foi problematizando isso com ela, né? E aos poucos, eu, como uma pessoa que não vivi essa situação, né, fui percebendo que era muito importante estudar sobre racismo, estudar sobre o que é o cabelo, o que significam essas expressões, né, que nós utilizamos, o que poderia estar acontecendo com a minha filha no dia a dia sobre essas concepções que a escola coloca sobre a cor da pele, o cabelo bom. Pensar que talvez a minha filha não estivesse sendo tocada, porque todos os dias eu buscava na escola e todo mundo tinha um penteado e minha filha não tinha um penteado. Então, a gente foi problematizando isso e empoderando, de alguma forma, a minha filha, falando sobre esse cabelo, sobre como ele era bonito, sobre como ela era linda, e que a cor dela não era a cor da pele que todo mundo, né, queria impor. E ela foi se apropriando desse discurso também. Hoje ela tem 8 anos, mas ela mudou de escola e vem de novo esse mesmo discurso. E para ela ressignificar, é sempre um começo, porque a interação com as crianças exige, né, que você faça algumas sessões e a gente tem que sempre voltar a contar a história sobre as cores da pele, sobre os cabelos. E agora, a gente, assim, tendo estudado um pouquinho mais, a gente começa a problematizar um pouco mais com a escola, essas questões, né? Uma escola nova, que está fazendo um trabalho super importante também, né, com essa questão do racismo. Esse ano, eles adotaram a temática da Unesco. Então, a gente vai colocando essas questões para que a comunidade escolar também, né, participe desse assunto, que é da nossa família e é dessa sociedade, né, toda, né, que tem um racismo estrutural, né, e que faz com que a gente sempre precise ajudar, né, a minha filha a ressignificar. Eu decidi que ela vai trabalhar isso sempre e desde agora, porque eu não quero que lá na frente ela entenda que tudo que ela viveu por não participar de alguns grupos, né, seja algo que ninguém contou para ela, né? Como a gente ouve muitas histórias, né, de pessoas que só com 20, 30 anos, lá na universidade mesmo, né, as meninas dizendo: olha, agora eu entendi o que acontecia comigo, agora eu entendi por que ninguém me tocava, por que meu cabelo nunca vinha com penteado, por que eu não tinha namorado, né? Então, essas questões, acho que elas fazem parte da minha história, da história da minha filha, e estão fazendo, né? E elas vêm agora muito forte, né? Ela não tem vontade de aparecer na câmera, na aula EAD. Essa é uma questão que a gente também está trabalhando, porque ela acabou de entrar numa escola nova, sofreu uma rejeição, e ela não se sente segura para ligar a câmera na hora da aula.
Então, quer dizer, a gente está trabalhando com isso também, agora nesse formato, com a escola, porque não é tão simples assim aparecer aqui, né? Quando você não se sente segura num grupo, porque você está sofrendo racismo, então a gente precisa trabalhar isso também, né? Discursivamente e enfim, né, na interação com esses pares, né? A escola é um par muito importante. Marcela, muito obrigada pela história que você contou. Eu fico muito emocionada e eu lembro dos diários que a gente já recebeu essa semana, né? Hoje é um dia muito importante, né, para a luta antirracista, que é o dia 13 de maio. E eu sou uma mulher socialmente reconhecida como branca, né? E sei que isso é um privilégio na nossa sociedade, herdeira do escravismo diante das mulheres que são negras. Então, a Suzana perguntou aí no chat quem gostaria de falar, né? E eu gostaria que as mulheres que são negras, que tem a ver com as histórias, né, que você contou, mulheres negras nordestinas, eventualmente, que já responderam os nossos diários e falaram disso, por favor, tomem a palavra, né? Se quiserem falar. Enquanto vocês vão vendo se vocês querem falar, como falar, eu quero compartilhar uma história com vocês aqui também, que é essa metodologia nossa, né, que tem a ver com esse encontro autobiográfico e biográfico, e essa forma aqui da gente gravar as histórias de vida, ou registrar só para nós mesmas, né, para nós mesmos. Então, assim, tem uma história que tem a ver já com esse contexto que nós estamos vivendo na pandemia, e que tem a ver com esses conceitos de diversidade, diversidade cultural, preconceito, estereótipo, etnocentrismo, né, os temas que a gente está trabalhando aqui. O etnocentrismo, como o pessoal viu lá nos materiais, é essa tendência que cada grupo tem de achar que o seu modo de vida é melhor que o outro, né? Que o seu padrão de beleza é melhor que o outro, e isso que gera os estereótipos e os preconceitos. Então, assim, teve um dia que eu saí aqui na rua para ir fazer compra no mercadinho, né? E ir na farmácia. Nessa situação muito crítica que a gente está vivendo, de ter que usar máscara, de não poder encostar nas pessoas, né? De tomar cuidado todo o tempo da gente ter que limpar a mão. E aí, assim, eu fui ao mercado e na sequência eu fui na farmácia e tinha um senhor velhinho, né? Que, na minha opinião, nem deveria estar ali, mas ele estava. E ele estava indignado com o fato de que algumas pessoas de cidades próximas não achavam coisas para comprar na sua cidade e vinham na nossa cidade comprar. Então ele falou alguma coisa assim que me pareceu muito xenofobia, sabe, assim, contra os estrangeiros. Ele falou assim: "Ah, começa a vir essas pessoas de fora aqui, comprar na farmácia, comprar no mercado, logo não vai ter coisa para as pessoas aqui da cidade, do bairro". Nossa, e aquela fala me feriu muito, porque eu não nasci na cidade. Eu moro há muitos anos na cidade, sabe? Eu me senti muito triste, assim, de pertencer a uma cidade que eu já moro há muitos anos, que eu contribuo para a cidade de várias formas, e uma pessoa, né, na fila de uma farmácia, entendeu? Com medo da situação que está acontecendo, né? Eu reconheço o pavor que ele está tendo diante da situação. O medo de não ter as coisas de necessidade básica, um remédio, uma comida no mercado. Mas ao invés da gente encontrar reações de solidariedade, né, o que podemos fazer juntos para que ninguém fique sem comer, ninguém fique sem remédios, porque não é essa situação. Todos, né, na cidade você tem os movimentos, você tem as organizações que estão procurando acolher nesse momento os grupos que sofrem mais desigualdade, que vão precisar, sim, receber auxílio emergencial, alimentos, pessoas que perderam o emprego. Então, a atitude de hostilidade, ao invés de solidariedade, ela é muito triste diante da situação que a gente está vivendo. E diante da educação que a gente recebeu, é a primeira reação que a gente observa em muitas pessoas, né? De botar a culpa no outro, de rejeitar o outro, de expulsar o outro. Então, eu queria compartilhar essa história como uma história que tem a ver com diversidades culturais, os temas aqui, e com o contexto da pandemia. E as soluções que a gente tem que buscar para lidar com isso.
porque a solução que as minhas queridas amigas colocaram aí é exatamente a gente conversar com as pessoas, que foi o que eu fiz na fila, né? Num primeiro momento eu fiquei triste, me senti expulsa, me senti ofendida, mas ao invés de reagir xingando ou reclamando, né, com esse senhor, eu tentei dizer para ele que todos nós tínhamos que nos juntar para ajudar que não faltasse nada. E ele ficou muito constrangido com o que eu falei. Ele percebeu que a atitude dele era hostil, quando eu, ao invés de reagir com hostilidade, falei, como que a gente pode ajudar? Quem está precisando de alguma coisa? E aí ele ficou muito envergonhado de ter falado, né, de ter agido daquela forma. Que ele percebeu que ele estava excluindo, né, de alguma forma. Então, eu acho que a gente, não, mesmo triste, não pode se calar, muitas vezes. E a forma como a gente tem que se manifestar não tem que ser devolvendo a agressão que a gente sofreu, mas agindo como a gente gostaria de ser tratado, ou seja, perguntando o que podemos fazer, como podemos fazer, e se juntando com movimentos sociais, organizações, instituições que vão ajudar a fazer, e a escola é uma delas, a universidade é uma delas, né? Associação de bairro, de moradores, enfim, de pais e mães. Então, agora eu vou passar a palavra aí para quem queria falar, tá certo? Essa foi a história que eu queria compartilhar com vocês, relacionadas aos conceitos aqui do nosso curso. Quem que vai falar, que pediu para falar? É só abrir o microfone. Acho que é a Sônia. É isso? Tem a Andréa que vai falar antes. Oi, Sônia, a Andréa já falou, acho que está com você a palavra. Ok, então. Então, hoje é dia 13, né? Eu acho que nós não temos muito o que comemorar nessa data, infelizmente. O preconceito ainda existe, e é mascarado, mas ele existe. E a gente vê, assim, isso direto, seja na escola, na universidade, né? Até uns tempos atrás, a prefeitura fez o concurso de diretor e de coordenador pedagógico. Eu não fiz nenhum dos dois concursos, mas, assim, eu presenciei colegas falando que o fulano que porque era negro, não tinha saído bem, mas ia tomar a vaga dele. E até eu me lembro que eu falei para a pessoa assim, mas ninguém toma nada de ninguém. Todo mundo tem o seu espaço. E, na realidade, o que está acontecendo com as cotas é porque existe, sim, uma dívida. E ela tem que ser paga. Então, a gente percebe, assim, que todos os dias você se depara com esse tipo de coisa. E eu acho, assim, muito, muito triste. Porque, na realidade, eu acho, assim, que há, sim, uma dívida e ela tem que ser paga. Que as pessoas têm que acordar para isso. Né? Então, não é a minha vaga. Todo mundo tem a sua vaga. Então, ninguém tomou nada de ninguém. Então, quer dizer, isso já é algo que já está acontecendo há muito tempo. Então, eu acho que as pessoas deveriam, assim, ver isso, né? E, assim, infelizmente, o racismo, ele continua. Ele está latente, ele está mascarado. Então, a gente sempre ouve alguma coisa. Então, se você tem um carro legal, as pessoas não olham para você. Por conta do seu carro ser legal, mas por conta de você estar com aquele carro. Porque, na realidade, se são homens, eles acham que são ladrões, que são traficantes. Então, eu acho que as pessoas têm que acordar para a vida, e eu acho que um pouco disso também está nas nossas mãos. Então, cabe a nós mudar esse jogo. Então, só nós é que vamos poder mudar esse jogo, ninguém mais. Eu acho, assim, muito triste, né? A gente está em 2020, e ainda nessa situação. Muito triste. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Sônia, a gente agradece muito pela sua história, né? E quando vem de alguém como você, ainda tem mais força, né? Obrigada. E acho que agora, na sequência, a gente tem o Fênix. Não sei, Fênix. Peraí, pode falar. Já, posso falar? Tudo bom, Fênix? Bem-vinda. Tudo bom, gente. Ai, que eu tava comendo. Bem-vinda, boa noite.
Bem-vinda, bem-vindo a todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá para me ouvir direito? Perfeito. É porque é o seguinte, né? Eu sou uma mulher trans e eu sempre vivi na prostituição, sou do Amazonas. Eu não sei se você viu um relato que eu tentei falar lá na plataforma, né? E eu estou passando por um período aqui, porque assim, eu estou terminando o meu ensino médio. E eu tenho 35 anos e o colégio onde que a gente exerce o ensino do EJA, hoje o governo de São Paulo quer que você entra na plataforma CMSP e assiste aulas, né? E tá, eu fui abrir, fui ver. Só que eu, particularmente, nesse período de quarentena, tem muita gente que tem dificuldade de acesso à tecnologia. Na minha sala de aula, tem muitas pessoas que não têm acesso, que não sabem mandar e-mail, não sabem mexer com conteúdo tecnológico. E o que acontece? Eles simplesmente mandaram a gente ir para esse canal, entrar e assistir a aula. Eu simplesmente abri o canal, como eu baixei o aplicativo e fui ver. Eu fiquei, sabe, sem entender coisas do Telecurso 2000, como mandar telegrama, coisas que você, particularmente, não se fala mais nisso. Isso já faz parte de história. História. Como é que uma pessoa que está fazendo EJA para ensino médio, terminando o ensino fundamental, terminando o ensino médio, vai sair dali com uma cabeça evoluída? Eu simplesmente fiquei chateada, entendeu? Eu peguei, falei para minha professora de sociologia, falei assim, eu não sou obrigada a assistir um tipo de coisa dessa, porque eu penso em evoluir. Eu não quero voltar a 20 anos atrás. E aí eu peguei, foi assim, engraçado, aí eu peguei mais esperta, aí eu fui abrir no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu simplesmente fui abrindo lá o CMSP de São Paulo para as séries do primeiro ano, para jovens. O que eu vi? Aulas exemplares de matemática, português, biologia, coisas atuais. Agora, por que a gente a gente tem a obrigação de assistir Telecurso 2000, coisas que você, hoje em dia, você manda mensagem por e-mail, não manda por telegrama, né? Então, fiquei muito chateada mesmo nesse sentido, e eu montei um grupo da sala de aula, onde tem muitas pessoas idosas, muita gente que não tem acesso à informática, essas coisas eu estou tentando ajudar para fazer trabalho, pesquisa, esse tipo de coisa. Então é isso, gente. A minha indignação é essa, que eu tô, sabe, assim, chateada, muito mesmo. Fênix, que bom que você está aqui com a gente. Nós vimos os seus diários. Você tem histórias de vida maravilhosas para compartilhar sobre as questões das diversidades, né? Foi muito importante para mim essa semana, nesse momento difícil que a gente está vivendo, ler as suas histórias. Eu fiquei muito emocionada. As histórias que cruzam toda essa diversidade, a diversidade regional, porque você está aí na região norte, no Amazonas, né, que tem toda essa herança indígena, a questão da sexualidade, né, o fato de você vir aqui e falar, eu sou uma mulher trans, né, muito corajoso, muito corajosa a sua atitude, muito corajoso o seu ato de vir aqui e falar abertamente, porque muitas pessoas, como a Marcela contou aqui, as pessoas têm vergonha de vir e assumir a sua identidade étnico-racial, né, a sua identidade de gênero. Então, a gente agradece de você ter contado lindas histórias no seu diário, relacionando com os conceitos, e a gente espera que você escreva mais, que você fale mais. Pode falar mais. Eu só queria como é que se diz, falar de onde eu sou. Eu sou do Amazonas, né? Eu moro em São Paulo agora, e no Amazonas eu morava em Altades. Hoje em dia eu tenho um contato com as pessoas do interior do Amazonas, que é onde eu nasci, né? Onde eu fui sair de lá. Eu era bem pequenininha. Hoje eu falo com meus primos. E eles falam, nossa, mas por que você... Eu contei a história toda, porque eu particularmente não me sentia bem ali naquela região,
Eu não sei se vocês sabem como é que é cidade pequena, onde não tem conhecimento de diversidade, de cultura, de nada. Você é, tipo assim, um ser, sabe, assim, como é que se diz? Um demoniado, como eu sempre falo, né? Que a Bíblia sempre diz que a pessoa diferente não é de Deus. Então, eu estou em São Paulo e tudo isso que aconteceu, porque eu ainda vou contar. Eu levei 5 tiros na minha cidade. Levei 5 tiros hoje, olha, eu tenho meu dedo aqui, olha, porque eu levei 4 no braço, na minha perna que estourou meu fêmur. E hoje eu estou em São Paulo porque eu saí de uma situação que eu não estava me sentindo bem e acabei vindo para São Paulo para falar a verdade. O pessoal falou, tu vai se prostituir. Então, o único jeito que eu tinha para sair daquela situação era vindo para São Paulo e me prostituir. Então, se hoje eu estou aqui, né, porque eu sempre fui uma pessoa humilde, sempre pensei no próximo, levei muita humilhação na minha cara, sobre a minha família, sobre tudo. E hoje em dia, a única coisa que eu sei, que eu acredito muito, não acredito eu não acredito em igreja, não acredito nesse povo que diz que bate na tua porta e quer falar a palavra de Deus. Eu acredito que existe um ser maior que está olhando por cada um de nós, que é Deus, né? Eu não acredito em religião, eu acredito num ser maior. Né? Porque hoje em dia, no meu lado de prostituição, já fiz tanta coisa com pastor, crente e tudo mais, coisas que particularmente a gente não deve nem comentar, né? Que quando sai daqui fica espraguejando. Então, eu sou bem sincera, entendeu? Eu acredito que todo mundo tem um propósito nessa vida. Se não foi porque Deus não queria que eu morresse de 5 tiros. E mesmo assim, eu vejo muitos relatos, assim, eu vejo vídeo de outras travestis, nossa, cortou o cabelo, virou homem, sabe? Eu acredito assim, cada um sabe a sua cruz que carrega, né? E a fraqueza todo mundo tem. Eu poderia muito bem, depois que tudo isso que aconteceu na minha vida, eu deveria ter, sabe, assim, largado tudo, ter vivido, cortado o cabelo, ter vivido com uma esposa, mas eu não ia ser feliz. Então, pessoas que conseguem passar pelo sofrimento e vencer, é uma pessoa que vai vencer mais lá na frente. Então, eu acredito muito nisso. Eu vejo tanta coisa que eu fico, sabe, assim, sem comentar, porque se a gente comenta, vai começar, e perde rede social, perde tudo. É isso. Fênix, obrigada pelo seu relato, viu? Eu fico muito feliz que você esteja no nosso curso, Quebrando Preconceitos, né? Porque é importante dizer que esse nosso curso é para pessoas que trabalham na educação e para pessoas da comunidade, pessoas que já têm algum diploma do ensino superior e pessoas que não têm um diploma do ensino superior e estão estudando. Mesmo assim, pessoas que trabalham em diversas profissões. E tem muita gente que acha que a prostituição é um crime, mas tem muita gente que acha que é um trabalho, entenderam? É um trabalho como qualquer outro, né? E aí é muito importante vir uma pessoa como você aqui quebrar esses preconceitos. Talvez nunca algumas pessoas aqui tenham conversado com uma pessoa da diversidade como você, da diversidade sexual, né? Ou que tenha coragem de vir aqui, né? Numa reunião que está sendo gravada, com pessoas tão diferentes para falar da sua vida. Para mostrar que essa é a metodologia aqui do nosso trabalho, sabe? A nossa metodologia do trabalho é aprender com as diferenças. Então, a gente agradece de você falar. Só um pouquinho, eu acredito assim, que hoje em dia a gente tem acesso à tecnologia. Hoje em dia, você vê, se você é ameaçada com preconceito, com discriminação, com qualquer coisa, você tem um telefone perto de você, você pode gravar e pode jogar nas suas redes sociais. Antigamente, você não tinha acesso a isso. A mulher sofria abuso dentro da sua casa, preconceito, e as pessoas não acreditavam. Hoje, se você faz alguma coisa, você joga nas redes sociais, as pessoas vão lá, né, patudinho, dão aquela força, uns lógico que não. Mas hoje em dia a tecnologia te ajuda muito a você abrir a sua vida, porque tem muita gente que passa o mesmo sofrimento, às vezes até pior,
e não tem coragem de falar porque não sabe, né, o que está acontecendo com a pessoa. Será que acontece também com outras pessoas? Aí acaba isso influenciando que as pessoas também conseguem ter coragem também de falar. Então é isso, gente. Parabéns por você vir aqui, né, e compartilhar suas experiências com a gente, Fênix. Essa mulher tão bonita que aparece aqui no nosso vídeo, né, com esse cabelo exuberante, né? É um prazer vê-la aqui. Muito obrigada. E daí tem as inscrições aqui, eu vou pedir para a Anália, acho que é isso, Anália. Veja se você consegue falar com a gente e compartilhar sua experiência também. Obrigada. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Bom, hoje é dia 13, né? Como a Soninha falou, nós não temos muito o que comemorar realmente. Em 71, já idos, eu estava ali no segundo ano e eu tinha muitos conflitos com a minha professora, ela não me aceitava. E a minha mãe foi então conversar com ela e ela disse, realmente, eu não gosto dessa filha, porque ela é negra, limpa e traz lanche. E passado muitos anos, eu me tornei uma professora. E hoje, e hoje eu vejo o quanto que isso me marcou de uma certa forma. Porque essas questões não foi só na escola, tivemos lojas, festas, então é muito difícil. Nós temos que matar um leão a cada dia. Né? Na universidade, de 120 alunos, éramos apenas 5 alunos negros na sala de aula. Né? Então, a gente vê o que mudou. Não mudou. E nós não devemos nada. Nós não quisemos vir para cá. Nos trouxeram. Eu sou neta de ventre livre. Tenho marcas, né? Tenho marcas. Minha bisavó ela tinha o corpo todo marcado de chibatadas, de correntes. Nós não pedimos para vir para cá, né? Mas viemos, batalhamos, temos o nosso sangue também, nós lutamos, nós ajudamos a construir coisas. E somos tão humilhados, excluídos, somos, assim, as pessoas tentam até deixar a gente menor, né? Não temos uma identidade própria em muitas situações, porque o nosso sobrenome, por exemplo, não são nossos, são dos donos dos nossos entes passados, né? Dos nossos antepassados. Então, há muitas coisas para serem corrigidas, né? Como a Sônia falou, se deve para nós, realmente devem para nós, devem, né? Porque em algumas situações, alguns donos deram terras para os seus escravos, ex-escravos, para outros soltaram como uma boiada pela porteira fora. Então, quando a gente tenta se elevar um pouquinho, porque o sol nasceu para todos, há uma barreira gigantesca. Simplesmente, as pessoas não veem você, veem a cor, a sua cor. Não quer saber a sua história, não quer saber seu caráter, não quer saber se você é uma pessoa que sofre. Não quer saber, não quer saber. É negro, nossa,
não pode entrar por essa porta, não pode entrar, subir por este elevador. São fatos. Você está sendo atendido, daqui a pouco você já não é atendido mais na loja, porque entrou uma outra pessoa que tem o padrão que se é pedido na sociedade, né? E que tem mais dinheiro do que você, que as pessoas, né, imaginam, né? Então, há coisas, muitas coisas, as quais é necessário ser trabalhado na cabeça da gente, porque é muito difícil. Que nem a palestrante falou sobre a filha dela, de não querer até aparecer. Mas por quê? Tudo que é negro é feio. É o que isso aqui se ensina, é o que se coloca, essas pessoas fazem nos acreditar. Por isso nós não queremos aparecer. Muitas vezes, o cabelo é lindo, é maravilhoso, mas está despenteado para os outros. E esses comentários ferem, dói, e cada pessoa tem uma resiliência. Nem todo mundo, uns conseguem levar numa boa, outros se retraem. Então, há uma necessidade de um repensar, realmente de um repensar. Porque hoje eu tenho 56 anos e não vi muita coisa na escola mudar ou se realmente concretizar com relação a isso. Vi colegas fazerem comentários negativos e não percebeu que você estava ali, que você era negro também. Aquele macaco, sabe? Essas coisas. E você se choca. Poxa, como uma pessoa que estudou, formou, tem essa cabeça? Mas tem, porque o que está lá dentro não for... ele não solta, só solta quando há uma oportunidade. Aí nós descobrimos quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E a minoria é que nos aceita como nós somos. Então, eu gostaria de estar realmente... que nesse curso houvesse mesmo uma oportunidade concreta para que as novas gerações tivessem realmente reais oportunidades de serem que elas são, independente da cor, da nacionalidade, né? Se ser nordestino ou francês, não se importa com isso. Mas importa que ele seja uma pessoa com toda a capacidade. Tá? Essa é a minha colocação. Anália, enquanto você falava, eu fiquei com nó na garganta aqui, né? Porque assim como a Andrea falou, né, eu como mulher reconhecida socialmente como branca, me entendo como herdeira dessa história, né, e não consigo ouvir uma narrativa como a sua sem saber, né, de todo o peso que essa história vivida trouxe para a existência das pessoas como você, né? E assim, eu aqui só posso pedir desculpa pelos meus ancestrais, né? E torcer e trabalhar e dar muito curso para que as construções daqui para frente sejam diferentes, né? Que as pessoas sejam vistas como você está aqui falando maravilhosamente, né? Se colocando aqui, né? Com uma grandeza incrível e compartilhando essa história, fazendo a gente lembrar, né, do passado, porque o passado tem que nos ensinar coisas, né, mas ao mesmo tempo apontando caminhos para que a gente construa um futuro diferente, né, em que as diferenças sejam motivos de vida e não de hierarquizações, né. Muito, muito obrigada, Anália. Por nada. Obrigada pela Viu, Anália?
A gente agradece demais. Eu escrevi aí no chat, né, que a sua história é de deixar a gente chorando, chorando de vergonha, chorando de tristeza, para você se sentir acompanhada. Cada vez que você passar por isso, que você saiba que a gente nunca vai estar no seu lugar, mas a gente, assim, sofre, entendeu? E se solidariza com você. E aí, tudo que você falou tem a ver com os conceitos, né, que nós estamos trabalhando, de cultura, porque você falou das culturas africanas, né, da origem das culturas africanas que você herdou e que está no seu corpo, está na sua pele, entendeu? Está nos seus ancestrais. Você falou dos estereótipos, né, quando você contou das lojas, de como as pessoas enxergam uma pessoa negra, né? Se ela enxerga uma pessoa negra sempre como uma pessoa pobre, que não pode estar nos lugares. Então, assim, você falou de todos, na prática, sua história de vida exemplifica todos os conceitos que a gente trouxe ali no eixo 1, e é uma oportunidade maravilhosa as pessoas perceberem como a gente liga os conceitos com a prática. E aí você vir aqui falar tem a ver com a questão da representatividade, né? Então, é importantíssimo ter uma pessoa como você em todos os lugares. Todos os lugares que dizem que você não pode estar, você tem que estar. No papel de professora que você tem, que é um papel para nós honrado, entendeu? Um papel de prestígio, por mais que não seja para muitas pessoas. Nesse papel, você é exemplo para uma série de crianças, é uma inspiração. Só a sua presença já quebra preconceitos. Assim como a gente falou no caso da Fênix também. Só a presença de uma pessoa que é transexual quebra preconceitos. A presença das mulheres quebra preconceitos. A pessoa das mulheres negras, né, a presença quebra os preconceitos. Então, é importante vocês tomarem a palavra e ocuparem os espaços públicos, né, trabalhando, se expressando, se apresentando. E agora acho que alguém queria falar mais também. Quem é que estava na fila? A Valéria, temos duas inscrições aqui, a Valéria e a Valentina. A Valéria primeiro. Valéria, você pode falar? Boa noite a todas, a todos e a todas, né? Boa noite. Boa noite, Marcela. Você lembra de mim? Olá, estou aqui já escrevendo no chat. Que prazer te encontrar, viu? Eu queria partilhar, eu pensei em muitas coisas de partilhar com vocês, né? Mas eu queria partilhar um lugar de fala hoje. Hoje eu sou diretora de escola municipal de São Paulo, né? Então, assim, sou uma das poucas diretoras negras na cidade de São Paulo. Então, eu queria partilhar esse lugar de fala, né? E hoje a gente está tendo as formações, né, que a gente tem que fazer as aulas online. Eu sou diretora de uma escola do EMEI na periferia de São Paulo, aqui no Morro Douro, né? E aí a gente tem um trabalho diferenciado dentro da escola. A gente, não sei se vocês já ouviram falar da EMEI que eu trabalho, que chama EMEI Jardim Monte Belo. Eu estou lá desde 2004. Né? Então, a gente tem um trabalho, uma história dentro da prefeitura que mistura com a minha história de vida, né? E aí, essa semana, né, acho que pegando um pouco o gancho do que a Nália falou, cheguei na escola, a gente está fazendo um trabalho com a comunidade de entrega de cestas básicas, porque o que a gente mais vem ouvindo nesse tempo de pandemia é a fome, né? A gente fala assim, não dá para eu entrar na casa das pessoas para dar atividadezinha, porque a gente diminui a infância também, né? Dar atividadezinha para a infância, se eu não consigo, essas pessoas estão com fome. Então, a gente vem fazendo há um mês, a gente está coletando, a gente fez vaquinha, fez várias ações, a gente começou. Eu vou só um momento, já volto aqui. Beleza. Enquanto ela vai lá, quem que queria falar? Tem a Valentina. Fala, Valentina. Depois a Valéria retoma. Valentina, você está ouvindo a gente, querida? Ou será que ela caiu? Será que ela caiu? Pode Então, ser, né?
Mas enquanto isso, a gente comenta o que a Valéria estava falando, né? Ela falou do. Oh, voltou, Valéria? A gente ia pôr outra pessoa, ia comentar para não ficar um vazio. Que bom que você já voltou. Ok. E aí nesse percurso na direção, eu acho que a gente tem várias situações de invisibilidade, né? Primeiro que as pessoas não te reconhecem como chefia, né? Você não é reconhecido como chefia porque você é mulher, primeira coisa, porque você é mulher preta, né? E aí tem uma dificuldade muito grande nos lugares que eu vou, né? Eu vou numa reunião de diretores, sempre a gente é minoria. Cheguei na escola essa semana para entregar cestas, aí tinha uma mulher negra no estacionamento, daí eu perguntei, a senhora quer ajuda, precisando de alguma coisa? Porque eu sabia que não era família lá da escola. Aí ela falou assim, não, eu tô esperando uma pessoa lá de dentro que ela vai me dar uma resposta. Daí eu falei assim, mas o que seria? Que eu posso te ajudar? Daí ela, não, ela é professora lá, ela vai me dar a resposta. Daí eu falei assim, então, mas eu sou a diretora daqui. E aí a senhora não quer falar comigo? Ah, mas você, diretora, como pode você ser a diretora? Né? E aí isso é recorrente o tempo todo. As famílias chegam na secretaria, famílias novas, e você vai atender, receber, e a pessoa fala assim, eu quero falar com a diretora da escola. E aí você, não, eu sou a diretora da escola. Né? E eu estou na direção, vai fazer já 5 anos. Nessa escola, é o primeiro ano que eu volto, é o segundo ano que eu volto como diretora. E aí, esse ano, eu procurei formar a equipe gestora com pessoas negras, para eu não ter mais o problema de ser confundida. Então, a minha assistente, né, é negra, e aí, quando as pessoas chegam na escola, perguntam cadê a direção para ela, e ela me chama, daí a pessoa assim, não, mas eu estou esperando a diretora, né? E porque as pessoas não reconhecem que a direção de uma escola pode ser uma mulher negra. E nas outras vezes que eu tive de parceiras na gestão, elas não eram negras, ou não eram negras retintas também, porque tem uma diferença muito grande nisso nessa sociedade nossa racista. Né? E aí elas sempre se dirigiam a pessoa mais clara para ser a pessoa que daria o suporte à resposta. Né? E aí, só falando um pouco dessa figura, da importância da figura da gente nos espaços, quando eu fui para uma EMF, as meninas negras no começo do ano, elas eram todas alisadas. Isso, para mim, hoje, né, que é uma questão de militância mesmo, é diferente eu ser uma mulher com 38 anos e alisar o meu cabelo e saber da minha história, do meu passado, da minha ancestralidade. Outra coisa é o que a filha da Marcela precisa alisar o cabelo para ser aceita no grupo. Né? Então, assim, eu tenho noção de que eu posso usar o cabelo que eu quiser, que nem eu falo para as crianças. Eu posso ser quem eu quiser com 38 anos. Você, com a idade que você tem, você ainda não pode ser quem você quer. Você tem que construir as suas identidades e pensar as identidades possíveis para você escolher quem você quer ser, né? E aí as meninas, no começo do ano, eram todas alisadas. E aí, na EMF, principalmente quando eu era diretora lá, eu gostava, cada dia, eu ia com o cabelo de um jeito. Ou ia com o cabelo trançado, ou ia com turbante, ou ia com flor, eu ia com várias amarrações na cabeça, né? E aí elas começaram, toda vez no intervalo, elas vinham para conversar sobre os cabelos e falar dessa construção da identidade. Na formatura, no final do ano, e ali era uma comunidade que muitos era a primeira vez que estavam se formando alguém da família, né? E era uma comunidade também na periferia. As meninas negras, retintas, estavam todas com o seu cabelo black. Elas não estavam mais alisadas que nem elas estavam no começo do ano. Então, para mim, de aprendizado, de identidade mesmo, a importância da gente ocupar esses espaços, de fato. Né? Porque eu estou numa fase, vocês três principalmente, eu posso ser até meio rude agora no que eu vou dizer, que eu estou com problema com as pessoas brancas. Né? Porque eu acho que é um problema de afirmação mesmo do movimento negro. Então, eu estou estudando sobre o feminismo negro. Né? A gente fala muito de feminismos, a gente fala de várias situações, mas é sempre a mulher branca que fala pelas mulheres. Né? Então, assim, eu quero um dia que a gente venha fazer um curso que tenham 3 professoras negras falando sobre as diversidades.
né? Porque a gente é sempre modelo. Então, a colega que falou antes de mim, ela é um exemplo. A gente não precisa ser exemplo. A gente não tem que naturalizar as exceções. A gente tem que a exceção tem que ser a pessoa branca a falar sobre racismo, né? É isso que a gente não tem que ser exemplo para as pessoas, né? Porque senão a gente bem no movimento de esquerda, a gente ainda consegue fazer a mulher negra ser a mulher do zoológico que a gente tinha em África, porque a gente acaba sendo a pessoa diferente que fala, né? Ou a pessoa trans que fala, né? Então, que a gente possa romper de fato esses espaços, né? Eu tenho uma resistência muito grande com a academia. Eu tenho uma colega que ela que trabalha comigo na escola, inclusive, e ela fala assim: você já perdeu muito tempo. Eu falei: não perdi o tempo. Eu acho que o chão da escola é o meu espaço nesse momento. E é importante que eu esteja aqui. Mas a gente também tem que ocupar outros espaços, né? E esses espaços que não seja visto como exótica, né? Porque por mais que vocês não percebam, e aí é uma coisa que é uma análise que eu faço, por mais que vocês não percebam, vocês nos tratam como zoológico ainda, né? Porque olha que bacana a sua fala mexeu comigo, olha, eu fiquei emocionada, ai, perdoe os meus ancestrais. Não há, né? A Angela Davis fala assim, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista, não precisa falar. Tem coisas que, quanto mais se fala, mais machuca, né? E aí é aquela coisa assim, que às vezes não é intencional. Eu quero acolher e eu não sei como acolho. Então, às vezes, o meu silêncio acolhe mais do que uma fala que não é bem colocada, né? Não sou contra vocês, pelo contrário. Mas eu queria que vocês entendessem também este outro lado, né? Porque a gente não, esse lado, eu tenho uma diretora parceira negra aqui, que a gente está montando um quilombo em Pirituba, na Igreja de Pirituba. A gente tem vários diretores pretos e pretas, e a gente escurece os espaços, né? Porque a gente quer escurecer as ideias, a gente não quer clarear nada. E aí, o tempo todo, a gente faz provocações nas reuniões de diretores, nos grupos de diretores, né? Justamente por isso, porque a gente fala assim, a gente não é o povo do mimimi, não é a geração do mimimi, né? A gente é a geração que contesta, é a geração que ocupou o espaço e faz por onde está nesse espaço. Então, a gente sabe falar sim, a gente sabe se defender sim, e a gente não aceita ser vitimizado, né? Porque ser vitimizado e ser coitado, ser a única pessoa na escola, a gente não quer mais. A gente quer que os nossos alunos e alunas ocupem os espaços, que voltem para a periferia e sejam os médicos da periferia, sejam fonoaudiólogos na periferia, eles que ocupem o espaço que são deles, né, de direito, né? E a gente vem fazendo esse movimento em todos os níveis. Então, a gente tem diretores pretos na educação infantil, a gente tem diretores pretos no ensino fundamental, a gente está ocupando as escolas de ensino médio, porque as pessoas precisam ver que é possível estar nos espaços de direção, sim, né? Que a gente precisa tomar esse poder de verdade. Não só ter só mais um, mas que a gente tenha vários como nós, né? A gente sobe e puxa muita gente. Passou da hora da gente ser só um, né? Que a pessoa olhar para o lado e só ser a gente, né? A gente tem que ocupar, a gente teve 14 anos de um governo que foi o governo que colocou a gente nesses espaços, né? Então, as ações afirmativas colocaram a gente aqui. Quando a Andréa estava falando do curso, por que a gente não teve o curso aqui? Porque a gente estava com o governo do PSDB aqui, que não deixou entrar. Acho que a gente tem que nomear as coisas, né? Porque a gente, por tanto medo de ser político, a gente não fez política. Então, assim, a gente não teve esse curso na cidade de São Paulo porque o PSDB não deixou, né? E a gente tem que saber que o nosso inimigo no Estado hoje é o PSDB ainda, né? Porque a gente vê algumas ações do PSDB, a gente fala que eles não são tão ruins, né? A gente tem que nomear as pessoas, sim. A gente poderia ter mais pessoas aqui como eu, se a gente não tivesse um governo PSDB esses anos todos. E aí a gente poderia ter ampliado esse curso que é muito bom. Conheço pessoas e professores que fizeram. Infelizmente, eu não pude fazer por conta da direção da escola que engole a gente, mas a gente tem muita gente boa que fez o curso com vocês, que estão nas escolas, estão militando e dando formação para outros educadores e educadoras. Tá? Mas a sua filha, Marcela, ela não está sozinha mais. As escolas, a gente está escurecendo as ideias e as meninas estão se apropriando do seu cabelo, né? Os meninos,
as crianças trans, a gente tem criança trans na educação infantil já, e elas têm lugar de fala, sim, e elas são acolhidas, sim, né? E a gente precisa ocupar esses espaços para dar voz a todas as pessoas, a todas elas, com todas as suas formas de ser gente. Tá? Obrigada, gente. Obrigada a você, Valéria, por falar tudo que você falou, né? O seu lugar de fala, entendeu? Acho que esse conceito é importante, né? Eu aqui, como uma mulher socialmente reconhecida como branca, Suzana, Marcela, a gente só pode falar a partir do nosso lugar de fala, né? Você tem que falar a partir do seu. E a gente, nesse momento, tem que justapor esses lugares aqui, porque, né, eu peço perdão, assim, se a minha fala não foi acolhedora para você, mas para outras pessoas pode ter sido. Às vezes a gente fala para um e é ofensivo, então eu tenho que saber, olha, se para você foi ofensivo, eu peço desculpas, né? Mas ao mesmo tempo, dizer assim, eu queria muito que na minha universidade fossem mais professoras, mulheres negras a dar esse curso, só que elas não existem lá, entendeu? Dá para contar nos dedos. E por isso que eu estou aqui, né? Eu espero que depois que a gente se aposentar, ou não sei se a gente vai morrer trabalhando, sei lá, mas eu espero que muitas estudantes, né, que estudaram com a gente, que no meu tempo de estudante tinha bem menos e hoje tem mais, que elas venham assumir esse protagonismo, sabe? Também na universidade, também na academia. Então, eu fico envergonhada muitas vezes, sabe? De ter que protagonizar e puxar a discussão e passar a palavra para as pessoas, né? Que são mais excluídas do que eu. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou deixar de fazer esse papel, entenderam? Porque na minha universidade, se eu não viesse vir aqui, né, fazer esse curso, tem poucas pessoas negras, infelizmente, e que estão fazendo outras ações e que tem que protagonizar. Então, aqui nessa perspectiva interseccional, né, a gente sabe que tem que passar a palavra para vocês, que vocês têm que protagonizar, e eu só posso pedir desculpa e falar, olha, falo a partir do meu lugar de fala, que tem muito menos violências do que o lugar de fala de vocês, mas eu também não vou me calar, entenderam? Eu posso falar errado e vou pedir desculpa e vou falar como eu posso falar com você, como eu posso falar com você, porque eu também estou nesse processo de aprendizado. E isso que você falou, né, dos governos que não permitiram que esse protagonismo fosse massivo. No início eu falei, olha, esses cursos não chegaram aqui, a gente não tem tantas pessoas de novas gerações, né, e de várias etnias, o povo negro protagonizando mais ainda, porque os governos não eram alinhados, e hoje a gente está vivendo um momento pior ainda. Então, é isso, eu queria agradecer pelo protagonismo, por tudo que vocês estão fazendo, né, e dizer assim, a gente, da nossa parte, a gente faz o que dá para fazer, e quando a gente faz errado, quando uma pessoa não quer ser tratada da forma como a gente falou, a gente fala, desculpa, quero tratar você da forma como você quer ser tratada, certo? Quem que ia falar agora? A gente já passou do horário, né, que a gente sempre passa, mas fica um povo para conversar, então acho que tem mais gente querendo falar, para depois Então, a gente encerrar. A gente tem a Valentina, a Rosângela e a Nália pediu uma parte. Se ela falar rapidinho e as outras não se opuserem, eu acho que podia pegar essa carona aí. Então, eu posso falar um pouquinho? Isso, e daí na sequência a gente já fica esperando a Valentina e a Rosângela, pode ser? Sim. Eu não posso esquecer de forma alguma que, apesar de toda a situação de dor, né, de dificuldade que se teve e ainda se tem, há pessoas de outras etnias que nos acolhem e que nos percebem. Nós não estamos assim totalmente invisíveis. Nós somos visíveis para alguns, e é esse visível para alguns é que nos ajuda a prosseguir, porque nós não estamos no mundo sozinhos, nós precisamos de outros, e tem esses outros que percebem a gente, que quer lutar com a gente. Então, isso nos dá um up,
né? Eu tenho uma família que parece um balaíno de gato, é uma família colorida. Então, nós nos reunimos assim, temos primos de toda cor, é muito legal. Mas vemos que ainda há muitas coisas a serem organizadas, arrumadas, mas que a gente consiga fazer isso com leveza. Como eu gostaria de perceber isso com leveza, porque eu cansei de passar na rua e levar pedradas, realmente, que a gente saía na rua e as pessoas, as crianças mesmo, faziam bola, né? E tacava na gente. Lá vai a macaca, lá vai, né? E na escola, gente, foi algo muito terrível, né? Então, eu não quero mais ter isso. Eu quero que seja algo leve. Isso também é uma consciência familiar. Não adianta só o professor. A família, as pessoas têm que passar isso para os seus ali na casa também. Porque faz parte da educação, o respeito. E o respeito não vai encontrar na escola somente. Tem que estar na raiz, na base. E para que a escola só molde de uma forma melhor, né? Todo esse ser maravilhoso que está aflorando nas nossas mãos. Eu acho que é isso que é muito importante. Todos nós somos um todo. A gente não está sozinho nesse mundo. Precisamos uns dos outros. Brancos ou negros, seja, nós precisamos de todos. Essa é a minha fala. Última. Obrigada. Eu é que agradeço. Na verdade, acho que esse curso só acontece a partir dessa composição de falas, né? E o quanto é importante a gente ver essas colocações, esses lugares de fala, para que a gente também possa problematizar e questionar e repensar posicionamentos, né? Acho que a gente vai ficando sempre mais rico a partir desse diálogo. A gente tinha, a Rosângela está declinando aqui, falando que vai fazer a fala dela no próximo encontro. Eu agradeço, então, né? E a Valentina, eu não sei se está aí, Valentina. Acho que ela acabou já saindo, caindo, enfim, não sei. As conexões às vezes nos separam também, né? Nos juntam e nos separam. Aqui. Ah, oba! Então venha. Então fale. Bom, boa noite a todos, a todas, a todos. Boa noite. Eu sou Valentina, eu sou nordestina, sou cearense, sou professora aqui na Rede Pública de São Paulo há aproximadamente 16, 17 anos. Eu já vivenciei um bocado dessas coisas que vocês estão falando aí, eu me sinto super em casa com todas essas angústias. Eu já passei na pele, na carne também, todas essas questões. Eu, sinceramente, hoje, depois de se confirmar tudo que eu vinha dentro do meu pensamento, que não haveria mudança na sociedade brasileira, eu acabo de concretizar esse meu pensamento. Eu não acredito em mudança dessa sociedade. Ela é exatamente o que está. Ela não se transformou, ela é o que está. Essa sociedade, embora seja fruto de uma miscigenação absurda, né, e inexplicável, inesgotável, ela se apresenta nesses formatos. As pessoas precisam derrubar uma outra para se manter em algum posto. Não sei por que eles têm mas isso acontece. Bom, eu cheguei aqui na década ainda de 2000, quando eu iniciei os meus trabalhos como professora da rede pública, São Paulo. No início eu passei a ser a tal eventual, professor eventual da rede estadual. E nesta época eu me inscrevi numa escola chamada Escola Estadual Ademar Antônio Prado. E nesta escola, a diretora desta escola era uma mulher negra, né, chamava Vera. Eu não tenho problema não, porque foi eu que vivi, foi com ela que eu vivi essa experiência negativa. Então eu tenho que falar o nome dela. E aí
quando eu fiz a minha inscrição, deixei o meu currículo e tudo, me chamaram, a casa onde eu tinha vindo da Europa e estava na casa de uma pessoa, né, passando uma temporada ali. E na casa dessa pessoa tinha um telefone com Bina. E aí ligaram para ela, para essa casa, dizendo que estava precisando contratar professores eventuais para mim comparecer na escola com a documentação para abrir a admissibilidade, a admissão, né, a portaria de admissão. Peguei tudo, reuni todos os meus documentos e fui até a escola. E do guichê, sim, aí uma menina minha atendeu no guichê e disse, vou chamar a diretora. Quando ela se aproximou do guichê, ela olhou para mim, ela olhou para os meus documentos, né? E acho que ela viu que havia, com a imagem, os estereótipos, havia alguma discrepância, né? O nome era um e a aparência era outro, na época, em 2004. E foi aí que ela disse, não, foi engano. Nós não estamos contratando professores eventuais. Eu fiquei assim chocada, eu ainda tentei argumentar, dizer que o telefone tinha Bina, que eu retornaria o telefone para a escola, e do telefone que foi, enfim. Mas isso não foi o problema, porque isso não me fez esmorecer, né? Esse foi um choque muito grande, mas enfim, ele passou. Isso acontece até hoje. Eu estive recentemente na eleição de presidente, naquele encontro dos professores da prefeitura, porque eu sou professora da prefeitura com 2 vínculos em 2 áreas diferentes. E aí eu fui para esse evento com o Haddad, que era a comemoração do Dia do Professor. As pessoas também me olhavam, elas me olhavam o tempo inteiro como quem dizia, o que isto está fazendo neste espaço, né? Mas eu sou uma pessoa super espontânea e eu sempre estou muito à vontade. E quando eu percebo que as pessoas estão ignorando ou tentando me diminuir, aí é que eu apareço mesmo, porque justamente eu sou a Valentina. Então eu comecei a circular nos espaços que era para as pessoas me perceberem e se incomodarem mais, porque eu acho que a sociedade brasileira tem essa necessidade. Ela não consegue perceber que eu, naquela ocasião, estava num lugar de igualdade, de condição, né? Precisou que eu circulasse para dizer a ela, olha, estou livre, leve, solta como você neste espaço, né? Enfim, eu não gosto muito de aparecer, ainda fui tirar umas fotos e tudo mais. Bom, esse foi outro episódio que sempre me chamou a atenção. Outro dia eu cheguei numa formação de professores, aliás, eu já sou 21C, agora só vou mudar praticamente, porque eu não tenho tanto tempo, eu vou ter que esperar muitos anos para poder evoluir para o 22, enfim. Então, não faço mais curso. Mas aí eu fui fazer esse curso. Quando eu cheguei nesse local, no Céu Alto Alegre, que inclusive hoje eu trabalho lá, embora me removi para lá, e não fui até hoje porque eu estava afastada e agora por causa dessa pandemia. Bom, quando eu cheguei lá na porta, me pararam e disseram assim, você se sente preparada? Não, a palestrante faltou. E eu queria saber se você se sente preparada de fazer uma conversa conosco, é uma formação, como você é participante, você sabe disso. Disse, não, eu sou preparada. Eu não me sinto, não, eu sou preparada. Eu tirei da bolsa o pendrive e disse, olha, pasta tal, com isso, com isso, com isso. Ele ficou assim, as pessoas que me interceptaram, eles ficaram assim, pensando assim, mas como, né? Enfim. Fiz lá uma fala de 2 horas, ininterrupta, tá? Fui ovacionada sobre as questões de gênero e diversidade e fui embora. Bom, também nunca recebi nenhuma certificação de palestrante da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas também não me faz menor, o meu papel eu fiz. Eu tenho feito muitos, eu tenho participado muitos, inclusive em Sumaré, eu já fui eventos para tratar dessas questões
tanto étnico-racial, embora eu como alguém falou que ocupa o lugar de privilégio. Eu também ocupo porque eu sou filha de negro e branca, e eu pareço branca. Mas eu não sou branca, eu sou parda, e sempre me autodeclarei parda. Com relação às cotas, eu sempre me inscrevo em cotas, porém nunca acesso em cotas, porque eu acho que eu detenho privilégios. Eu não tenho a pele escura, portanto eu vou para a lista geral, eu sempre faço isso. Mas eu me inscrevo em cotas, que é para as pessoas saberem que existe a demanda de cotas. É preciso que eu esclareço isso. Então eu me inscrevo para que as pessoas percebam que existe essa demanda. Na prefeitura, mais ou menos em 2012, quando eu já tinha concretizado que a sociedade brasileira não tinha jeito, eu desci no intervalo às 9h15 para tomar o meu café. E uma professora estava fazendo uma fala em 2000, na época dos imigrantes haitianos, aquela... lembram? Eu não sei se foi em 2000, não sei, eu sei que foi entre 2010 e 2012, não me lembro, não, minha memória não está muito boa. E a professora estava dizendo exatamente assim: esses amaldiçoados desses haitianos, eles estão vindo para São Paulo como manada e trazendo doenças para nós. E eu tinha acabado de me sentar na mesa. E eu olhei para ela e disse assim: eu me recuso a dividir o mesmo espaço com você. Você não está à minha altura. E eu me levantei da mesa e saí, fui para uma outra mesa, envergonhada. Fiquei o tempo inteiro com aquilo engasgado, não entendia como que uma pessoa que dividia o mesmo espaço comigo manifestava ali na minha frente, ainda mais na minha frente, que eu sou uma pessoa muito incisiva e eu não deixo passar nada. E aí eu fiquei sem entender aquilo, né? Embora não tenha sido o único episódio, né? Então, eu tenho vivido e vivenciado, eu não vou me alongar muito, porque nós teremos tempo. Vocês, meninas do curso, eu tentei me inscrever, acho que no primeiro curso de vocês de pós-graduação, diversidade de gênero, mas eu não consegui vaga. Eu acho que foram restritas as vagas, eu não sei se era de pós-graduação, não sei, eu sei que foi um curso da Universidade Federal que ofereceu sobre esse tema, e eu sempre me interesso muito por essas questões, né? Não tenho militado muito sobre a militância, eu fiz parte da confecção da primeira cartilha de São Paulo sobre as orientações de gênero, né, e diversidade, mas eu deixei de militar porque há um jogo pequeno de egos e eu não compactuo disso. Eu acho pequeno, negativo e insignificante para a minha vida. Não agrega nada. Então, eu ainda tentei alguns anos, até 2014, e aí, de repente, eu deixei, porque assim, eu tinha que ir nos meus domingos, eu trabalhava de segunda a sexta em 2 cargos, com 2 jornadas, eu fazia curso de SME à noite, e no sábado eu fazia curso de pós-graduação, e no domingo eu ia, às vezes, para esses eventos da militância. E aí eu, infelizmente, tive que deixar, porque eu não estava percebendo nenhum resultado positivo com relação a isso, né? Eu não organizei direito, mas assim, sobre essa coisa da evolução da sociedade brasileira, dentro de mim, eu queria muito que ela estivesse mudando, porque toda vida que se falava em questão de gênero e diversidade, as pessoas diziam: mas não tem mudado? Não está mudando? Não está melhorando? Né? E eu sempre entendi tudo isso como uma esmola muito grande, muito mal dada, inclusive. Muito mal dada. E aí eu dizia assim, eu queria muito, porque assim, como eu tenho qualificação, eu gostaria muito, por exemplo, de chegar a ministrar uma cadeira na graduação para tratar dessas questões de diversidade de gênero. Talvez esses professores que eu encontro que são péssimos, e aí quem quiser me xingar pode aproveitar. Com relação a isso, e eu estou dizendo com consciência e de ter vivido experiências como aluna e hoje há mais de 15 anos como professora, né? Sobre essa questão de gênero e crianças com
tendências ou aparências LGBTs, eu já vi, por exemplo, professores tecerem comentários assim, como é que eu trato esse aluno esquisito? Né? Quer dizer, então, são coisas, eu tenho muitos escritos, assim, que fazem parte, inclusive, da minha história e da minha biografia, que estão sendo organizados, enfim, ao longo de tantos anos, mas que tratam dessas questões na rede. Eu passei pela rede estadual e estou na rede municipal há mais de 12 anos. Então é isso, eu não vou me alongar, porque eu sei que as pessoas não são obrigadas a ficar até não sei que hora, a gente vai ter muito tempo. De todo modo, é uma experiência. Eu não me sinto muito à vontade, como falou. Eu sou péssima. Uma professora falou que se sente envergonhada, não se sente muito à vontade, eu também não me sinto, parece que é uma invasão da minha vida, da minha casa. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, elas vão dizer, mas essa é isso, né? Naquela época, por exemplo, eu lembro quando estavam tirando da pauta a questão de gênero da prefeitura, do plano municipal, eu estava lá nas galerias da Câmara brigando e quase que apanhando da polícia, enfim, para tentar derrubar aquilo. E quando eu fui num curso lá no céu azul, no céu água azul, eu fui fazer uma fala convocando os professores para tomarem as dores, porque hoje seria essa questão de gênero, amanhã seria outras coisas, e aí as minorias iam perdendo seus espaços, e quando eu comecei a fazer a fala, foi tão absurdo que eu vi um silêncio assim absurdo, e as pessoas assim, essa Coca é Fanta, né? Quer dizer, ali só tinham professores e servidores do quadro da educação. Não fiquei inibida de modo nenhum, continuei a fazer minha fala, né? Dei o meu recado e fui, né? E fui embora. Então é isso, é um prazer participar com vocês. Algumas angústias de vocês também em relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas vão ser mais solícitas, vão ser mais espontâneas, vão dizer mais que estão a favor das nossas causas, né? Das nossas lutas, e isso é natural nesse momento principalmente, e existe também aquelas pessoas que realmente vivem para isso, e com isso. Eu agradeço a todos vocês esse espaço, espero que a gente divida muitas coisas boas por aqui. Okay? Obrigado e boa noite para todo mundo. Valentina, muito obrigada por tudo que você falou, viu? Eu queria dizer assim que a gente está no avançado da hora, mas cada vez que vocês começam a falar, eu gostaria de passar o dia inteiro ouvindo cada uma de vocês, sabe? Acredito. Porque eu aprendo muito. E eu acho assim que tudo que você falou, Valentina, tudo que a Valéria falou, a Anália, a Sônia, né? A todas que falaram aqui hoje, a Marcela, a Suzana, a gente precisa escrever, sabe? Você fez uma organização maravilhosa aí dos temas. Imagina você desdobrar cada história dessa num diário lá no curso. É a oportunidade que você tem de colocar em dia a sua autobiografia, de relacionar com as lutas, os temas que tem lá. Então, assim, eu queria muito fazer esse apelo para você e para todas as pessoas que estão fazendo o nosso curso. Não percam a oportunidade de falar, de gravar, como vocês estão fazendo aqui, compartilhar essas histórias dessa forma audiovisual, oral, e também escrita, sabe? É importante deixar esses registros. Fala, Valentina. Querida, tudo que eu fiz foi de propósito e intencional. Eu não me autodeclarei porque eu acho que não é necessário essa autodeclaração, e foi intencional porque eu espero que as pessoas me julguem mesmo. Viu, né? Então, Valentina, deixa eu falar uma coisa para você. Essa sua fala, muito rica de não se autodeclarar, e ir falando, e esperando ver o que as pessoas estão formando na cabeça delas, é uma estratégia muito interessante para a gente desconstruir os preconceitos, sabe? Você tem o direito de falar do jeito que você quiser.
Agora, eu vou dizer para você, e quero ouvir as minhas amigas aqui, vou dizer para você o que me incomoda, sabe? Quando você fala, o que me incomoda, quando você começa a contar as histórias de preconceito, eu olho para você, Valentina, e para mim você é uma mulher linda, maravilhosa. Será que eu, sabe, é uma mulher, vocês entenderam? É uma mulher inteligente, é uma mulher professora, é um ser humano, sabe? Você vai falando os preconceitos que você vai passando, e na minha cabeça, na minha percepção, eu sofro, porque eu não entendo como uma pessoa olha para você e fala: ah, essa pessoa não é Coca, não é Fanta, sabe? Ah, essa pessoa aquilo, outra. Será que eu que sou tão tapada que olho para você e vejo uma mulher bela, inteligente? As outras pessoas é que são sabidas, que têm esse juízo tão, ah, uma mulher tem que ser assim ou assada. Eu vejo você bem vestida, bem arrumada, glamurosa, e aí a Valéria pode falar: olha só a fala da Andréa, entendeu? A Andréa está falando de talvez ela está falando de um jeito que pareça exótico, eu me preocupo com isso, mas eu queria dizer, para mim, você é uma mulher maravilhosa, e eu estranho quando você começa a falar: olha, a pessoa olha para mim como se eu fosse um lixo, como se eu não tivesse que estar aqui. Será que os nossos olhos já mudaram tanto fazendo esses cursos que eu não consigo mais ver Mas embora seja essas desigualdades? O problema não sou eu sou uma mulher emancipada. O problema são eles com eles. Então, eles se resolvam. Né? Eu os ajudo porque eu apareço ali, né? Eu faço questão de... Sim, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Queria ouvir aí da Suzana, da Marcela, da Anália, né? Da Valéria, quem está aí ainda, né? Para a gente fazer esse desfecho, esse encerramento, que a gente já está aqui há bastante tempo, né? A gente passou do horário e tudo, mas eu queria dizer que esse encontro de hoje, para mim, foi muito importante, né? Para compartilhar essas histórias e essa história que a Valentina contou no final, dizer com todas as letras para vocês. Esse exercício de contar as histórias mostra como a gente vê de formas diferentes, sabe? Por mais que você venha num vídeo, por mais que você escreva e diga: eu sou assim, ou eu penso assim, ou eu passei por isso, eu só vou poder olhar você, Valentina, com o olhar que eu tenho, sabe? Que eu construí ao longo da minha vida. E não é desqualificar nenhum discurso. Cada discurso é único. Então, isso me faz ver o quanto as pessoas são preconceituosas em coisas que eu já não consigo ser mais. É isso que eu queria dizer para vocês. Sabe? Com isso eu não estou contando vantagem, eu estou me sentindo uma ET, entenderam? Assim, a Valentina começa a falar e eu acho ela a pessoa, entre aspas, mais normal do mundo. Eu não vejo desigualdade aqui, sabe? Mas não há. É só quando você conta que aparecem as desigualdades que eu vou me chocando com o juízo que as pessoas fazem de você. Isso me impressionou nessa narrativa. Queria saber, vocês sentiram isso ou só eu que senti isso? Como que vocês viram essas narrativas, né? Queria que vocês falassem, Suzana, Marcela, Anália, Valéria. Era isso que eu queria compartilhar, sabe, Valentina? Que eu vejo assim a gente no mesmo barco e eu vejo você como minha irmã, com todas as diferenças nossas transformadas em riqueza cultural, não em desigualdade aqui nesse espaço. Há outras histórias também de grande valor. Quando eu participei da primeira conferência sobre empregabilidade trans, quando eu pedi a fala, eu perguntei se estava gravando. O Ministério foi promovido pelo setor público, Ministério Público. E aí eu perguntei: quem são os gestores aqui? Levante a mão. Aí levantaram 3 pessoas. Eu disse: de que esfera? Aí eles disseram 2 municipal e 1 estadual. Eu disse: pois voltem para os lugares de vocês e digam para os seus gestores, para as pessoas que comandam o Estado, o município e o Estado, que o que precisa ser feito é a garantia de formação, de educação para essas pessoas dentro desses espaços que a vida inteira elas são obrigadas a evadirem. Então, não adianta a gente falar de emprego para transexual quando essas pessoas vão concorrer. Que adianta se essas pessoas vão concorrer no mercado de trabalho sem qualificação? Como é que essas pessoas vão ascender
vão ingressar nesse mercado sem qualificação. Então, tem que garantir. E aí eu lembro que no ano seguinte apareceu o Transcidadania. Eu achei aquele fantástico. É uma forma, embora exista escolas que eu passei 5 anos fazendo um tratamento, eu digo tratamento mesmo. E essa escola tem, inclusive, feito com vários alunos não aceitada a condição de identidade delas. Então, assim, inclusive eu deixei de ir nessa escola, que é o CIEJA Sapopemba. Eu deixei de fazer trabalhos lá porque eu percebi que eu não estava fazendo nada, estava fazendo a palhaça lá, né? Então, no discurso era uma coisa e na prática era outra coisa, né? Então, eu acho importante que... E obrigado pelo elogio, né? Espero que as pessoas não tenham achado que em nenhuma parte da minha fala tenha sido ofensiva, porque não foi, nem na tentativa de desqualificar nenhuma das vidas, né, e dos relatos que foram feitos. Inclusive, são todos de igual valor. Vamos fazer, então, o nosso encerramento, gente? Aqui, por causa da hora, porque senão a gente vara a noite aqui. Ai, ai. Alguém mais quer falar? Muitas pessoas já pediram para sair tudo. Ninguém é obrigado a ficar aqui, viu? 2 horas, gente. A gente sempre marca 1 hora, acha que vai dar conta, mas quando a gente começa a contar as histórias, a gente vê quanta riqueza, né? E como é importante a gente ter esse momento de compartilhar as histórias, e essas histórias que são histórias pessoais, mas que têm a ver com o público, né? São histórias que parecem que são privadas, mas elas têm a ver com vidas de muitas pessoas. Tem a ver com uma história pública e comunitária, que é o que a gente está fazendo aqui. E por mais difícil que esteja sendo esse momento aqui da pandemia, da gente estar sem poder estar ao vivo, né, umas com as outras, a gente está tendo a oportunidade de se encontrar de lugares tão distantes através dessas tecnologias aqui, mesmo com todos os perrengues. Então, eu espero que esse nosso encontro de hoje, ele tenha servido para vocês verem um pouco da metodologia do curso, né? De como a gente precisa fazer esse exercício de falar, gravar, tornar públicas histórias, se a gente tem essa disponibilidade, se a gente consegue superar as barreiras, né, da invisibilidade. Você não é obrigado a vir aqui contar nada, fazer seu diário, né, ficar envergonhada. Ninguém está obrigando a fazer isso. As pessoas têm que vir se elas se sentirem seguras, se elas quiserem partilhar essas histórias. E quem quiser seguir no curso pode fazer isso por escrito lá nos diários, né? A gente recebeu escritos fantásticos a semana toda, alguns mais longos, outros mais curtos, não importa o tamanho. Tem gente que preencheu 3, 4 vezes o mesmo diário, né, com vários pequenos escritos. É isso, pode ser assim. Tem gente que prefere escrever e depois digitar, né, mais páginas. Tem gente que prefere, eventualmente, comentar lá na nossa rede social de aprendizagem, passar links, né, colocar vídeos, como foi colocado aqui. Diga, Valentina. Se eu morrer hoje à noite, eu quero dizer que morrerei feliz. Eu cumpri, de fato, com aquilo que eu me destinei a fazer na vida. Eu sou muito feliz em ser professora. No final do ano passado, o diretor da escola que eu trabalho, MF Carlos Corrêa Mascaro, ele exonerou esse ano e foi embora para Minas Gerais por questões pessoais. E o ano passado ele me chamou e disse assim, olha, a coisa mais linda que eu acho e fantástica, que eu digo que não tem preço, não há valor que pague. Os alunos que têm algumas características LGBT, eles têm uma emancipação tão grande e com tanta responsabilidade que é impressionante e é visível isso. E a contribuição que você teve nessa formação dessas pessoas. Eles não são vulgares, ou seja, para ele também os vulgares não pode existir, pode sim. Porque quando a sociedade não espera nada da gente, a gente pode ser qualquer coisa, né? Quando as pessoas criticam na parada,
LGBT, por exemplo, que as pessoas vão nuas, elas vão nuas porque é assim que as pessoas as enxergam, quando as enxergam. Ninguém enxerga uma travesti, uma transexual de taie, né? As enxerga nas esquinas, quando enxergam, né? Então, portanto, elas têm que aparecer in natura, elas têm que aparecer como elas são, exatamente, né? Quando a sociedade mudar o pensamento sobre esses seres, sobre esses corpos, aí sim a gente vai mudar o nosso discurso. Mas enquanto não, tem que aguentar peito e bunda, aonde couber, né, claro. Suzana, Marcela, por favor, vamos fazendo o nosso encerramento, que vai dar 10 horas. Pode ser. E eu agradeço muito, né? É o que eu falei, se deixar eu fico aqui até a ligação cair. Fala aí, gente. Dá um tchau. Eu quero agradecer por hoje. Muito bom rever a Valéria, que é uma companheira de muito tempo, né? E que está aí na luta, e como eu disse, estamos juntas nessa luta antirracista, e é muito importante problematizar mesmo a branquitude. Eu estou aprendendo isso, e me unindo, né, às minhas companheiras nessa luta, que é a luta da minha filha também, como eu coloquei aqui, e acho muito importante também aprender com essas companheiras nossas que estão também, né, no dia a dia. Nós temos muitas alunas na UFABC, né, que estão trabalhando, que estão estudando, que estão lutando, né, nessa questão, na luta também da diversidade, das mulheres transgêneras, e que estão lá também problematizando as políticas afirmativas na universidade dessa população. Hoje, por exemplo, né, trabalhando com a questão da pandemia, nesse grupo mais vulnerável. Então, eu agradeço muito essa possibilidade de ter vocês aqui e aprender com vocês. Tá bem? Quero ler mais histórias de vocês lá também. Tem sido muito importante para nós compartilharmos desse momento com vocês na escrita. Tá bem? Nessa fala aqui. Muito obrigada. Boa noite. Eu também queria dizer boa noite, agradecer a oportunidade de ouvir as histórias. Eu queria dizer só uma coisa assim, eu, Andréia, enfim, a gente é apaixonado pelas histórias, e a gente acha que elas podem tocar as pessoas, né? Então, quando a gente fala que fica emocionada, e etc., é porque cada uma dessas histórias vai fazendo sentido e vai fazendo com que a gente realmente estabeleça conexões, né, com pessoas. Então, eu queria agradecer pelas conexões de hoje, e eu fiquei muito feliz também em ver aqui no chat que vários de vocês se conhecem de outros carnavais, de outros lugares, e ter esses lugares de encontro, de conversação é muito importante. E muitas vezes nos cursos a gente já vê também que mesmo pessoas que se conhecem há muito tempo descobrem histórias das suas colegas, dos seus colegas, com essa metodologia de compartilhar as histórias. Então, eu espero que vocês conheçam mais gente e possam compartilhar e, enfim, se sensibilizarem como a gente faz. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Então, gente, vamos dar boa noite mesmo. Queria agradecer de coração, queria dizer para vocês que eu sou brega, sabe? Quem anda comigo sabe, eu choro mesmo, fico engasgada, dou risada, passo vergonha, como alguns dizem, escutando e contando histórias. E a gente espera que esse curso tenha esse grau, sabe? De humanidade, de convivência, de conversa, de coexistência, de opiniões divergentes, sim, de percepções divergentes, porque somos diferentes, né? E que vocês possam tomar a palavra maravilhosamente bem, como tomaram hoje, todas as outras vezes que a gente se reunir. E que façam isso nos escritos também do curso. Convidem mais pessoas para acessar, né, os materiais do curso, para estarem junto com a gente nessa jornada. A gente já falou que a gente está nessa situação difícil da pandemia, ninguém tem obrigação de fazer tarefa aqui, então, para encerrar, a gente tem que reforçar isso.
Dizer, olha, se você quiser só acessar os conteúdos, vir conversar uma vez por semana, fique à vontade. Você não tem obrigação de ficar batendo meta, entendeu? Preenchendo atividade. Elas estão lá para ajudar nesse processo de produção de conhecimento e autoconhecimento. Essa produção colaborativa, essa metodologia processual. Então, o curso vai continuar com as inscrições abertas, né? O objetivo dele é ser democratizado e, principalmente, ser um apoio nessa situação que a gente está vivendo de distanciamento social, para que as pessoas possam fazer daqui o seu lugar de fala e contar histórias plurais, diferentes do que está sendo narrado pela mídia ou do que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Fazer presença mesmo. Quem é marginalizada, quem é invisibilizada, tem que vir aqui fazer presença, né? E a gente vai estar aqui para escutar, e para acompanhar, e para se emocionar, e para aprender, tá certo? Então é Viva isso. a vida. Quem quiser dar uma palavra de tchau, fazer um adeus aí, como a gente fez também. A gente faz essa formalização do fechamento para poder desligar a gravação, mas quem quiser depois ficar um pouquinho mais na salinha, a gente continua aí. Foi um prazer ouvir vocês, todas vocês, a mulherada falando muito. Boa noite. Vou falar aqui, boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Quarta-feira que vem a gente está aí no mesmo horário. Vamos fazer outras reuniões. Até mais. Até.